Bem-vindos ao Inventário da Leitura, eu sou Gessiele Lordes e hoje eu vou conversar sobre as leituras que eu fiz nos últimos meses, 4 clássicos, sendo que um deles superou todas as expectativas e se tornou um dos meus livros favoritos. O primeiro livro que eu li foi um curtinho, eu vou deixar a capa porque eu não tenho ele aqui, eu peguei de um empréstimo da biblioteca, que é Um Conto de Natal do Charles Dickens. Esse livro, eu acho que eu fui uma das únicas pessoas aqui do Booktube que ainda não tinha lido, né? Inclusive, toda essa lista vocês vão ver que são livros bem conhecidos. Mas esse livro, então, ele vai retratar a história de um magnata, né? Um homem muito rico, que só prezava pelo dinheiro, não se importava com mais nada na vida. E esse conto, ele se passa justamente na época do Natal. Então, esse homem, ele vai receber a visita de 3 fantasmas. Esses fantasmas, cada um deles representa uma época, né, um tempo. Então tem um fantasma que vai mostrar o passado, um fantasma que vai mostrar o presente e um fantasma que vai mostrar o futuro desse homem, né, como será se ele se manter nesse modo de vida, né, que só visa pelo dinheiro e que não cultiva afetos, relacionamentos. Então é uma história que já ganhou diversas adaptações, né? Ela é muito comentada, inclusive é um daqueles livros que a gente tem a impressão de já conhecer o enredo de tanto que a gente escuta falar. Bom, o Dickens não foi dessa vez que a escrita dele me prendeu. Eu já li dele David Copperfield, que também foi um livro que eu tinha grandes expectativas, e ficou um pouco aquém, e agora com o Conto de Natal eu não tinha tanta expectativa, mas eu achei que eu fosse ficar um pouco mais envolvida com a história, porque eu gosto muito de histórias aparentemente infantis, mas que conversam com o público adulto também. Só que esse livro, ele não me prendeu tanto, não sei se justamente por essa questão de já ter ouvido falar tanto da história, ou se é algo na escrita do Dickens que ainda não me conquistou, mas foi um livro que ele é bem curto e me pareceu que demorou um pouco para passar, sabe? Mas depois refletindo, eu pensei que talvez esse seja o tipo de história que faz mais sentido ou quando tu é mais jovem, né? Tu tá ali na adolescência, finzinho da adolescência, ou quando realmente tu tá iniciando nessa saga literária, né, nesse envolvimento com os livros. Ou se realmente for o tipo de leitor que gosta dessas histórias que tem uma intenção moral muito clara. Então, para mim, não foi um livro que me prendeu tanto. É um livro, assim, bonito, singelo, mas não consegui me envolver muito com a história, sabe? Mas, de qualquer forma, é um clássico que nos dá repertório, né? Como eu disse, tem muitas adaptações dessa história, muitos produtos da cultura que são derivados dele. Então, nesse sentido, foi uma leitura válida. Mas, enquanto literatura mesmo, não foi dessa vez que eu me encantei com Dickens, mas eu tenho grandes esperanças que isso ainda vai acontecer, né? Vou seguir aí lendo, quero ler dele ainda Grandes Esperanças, então, e o Oliver Twist. Falando em livros que envolvem crianças, li também O Menino do Engenho, do José Lins do Rego, né, um autor brasileiro. Esse livro é o primeiro do ciclo da cana-de-açúcar, então é um livro que vai falar ali sobre a época do declínio dos engenhos de açúcar. E aqui a gente tem o protagonista, é o Carlinhos, uma criança que acaba de perder a mãe, está longe do seu pai também, e ele vai ser criado pelo seu avô. Então o Carlinhos, ele sai da Paraíba e vai para Pernambuco viver ali com seu avô, que é um homem dono de engenho, né, um homem muito importante na sua comunidade, e a gente vai acompanhando então essa nova fase da vida do Carlinhos. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro, se vocês têm alguma ideia pré-concebida sobre ele, mas eu tinha uma expectativa, eu tinha a impressão de que eu ia me deparar com uma história muito singela, que mostrasse esse lado mais encantador da infância, né?
essa coisa mais nostálgica. Porém, é muito diferente, né, aqui a história do Carlinhos, porque ela já começa com uma tragédia. No primeiro capítulo a gente já sabe que a mãe dele foi morta. Então a primeira cena, assim, já vai falar sobre o cadáver da mãe dele, ali ensanguentado no quarto, né, aconteceu uma tragédia na família dele. E ao longo de toda a história a gente vai acompanhar essa criança, então, que carrega muitos medos, muitos traumas, e que está ali envolta em uma nova realidade, né, observando os comportamentos dessas pessoas que vivem na fazenda do avô dele. Então, a fazenda do avô do Carlinhos tem muitos escravos, na verdade, muitos ex-escravos, foi ali na época do fim da escravatura, mas muitos desses homens e mulheres negros não tinham como ingressar no mercado de trabalho. Então, eles continuavam se escravizando em troca de moradia, em troca de um pouco de comida. E também a gente vai acompanhando os dilemas, né, e tudo que faz parte do crescimento, da transição da infância para a juventude. Então, alguns trechos são bem dramáticos, assim como cenas de zoofilia, como o Carlinhos, aos 12 anos, adquiriu uma doença venérea. Então, não é uma leitura que vai ser leve, né, uma leitura que vai focar ali nos aspectos mais puros da infância, né? Ao contrário, a gente vai ver uma criança que é exposta a situações bem pesadas até, e o Carlinhos, enquanto personagem, né, ele é aquele menino muito introspectivo, é um menino que é assombrado ali pelo medo de acabar como o pai dele, que não teve um fim muito legal também. E é isso, a gente vai acompanhando essa rotina na fazenda. É claro que existem passagens muito bonitas, muito belas nesse livro, porque a vida no interior, né, quando descreve ali a natureza, tem aspectos nostálgicos também muito legais, mas acho que o erro é ler este livro esperando uma leitura leve, uma leitura singela, né, sobre a infância. Pelo menos para mim, o que mais marcou nessa leitura foi realmente esse aspecto pesado de muitos episódios que o Carlinhos vive. E aqui a gente tem uma narração que é feita do Carlinhos já adulto, né? A gente percebe isso pelo tempo verbal que ele usa muitas vezes. E ele vai refletindo também sobre como ele pensava enquanto menino. Por exemplo, tem um momento em que ele vai falar sobre como ele via os escravos naquela época, e ele disse que enquanto menino ele jamais achou que era errado que os escravos vivessem daquela forma, comessem o mínimo, vivessem morando em chiqueiros, que ele achava que aquilo era uma organização divina, que Deus providenciou aquilo e para ele aquilo era muito natural, né? Então tem essa reflexão também do narrador adulto, refletindo sobre o seu estado enquanto criança, mas a maior porção dessa história, então, ela acontece no presente mesmo, ali ele vivendo enquanto criança, enquanto menino. É uma história, como eu disse, que tem momentos muito bonitos, mas não é totalmente inocente, né? Tem coisas bastante pesadas. Então, nesse sentido, me surpreendeu, porque não era algo que eu esperava. Eu sempre imaginei que esse livro, que há muito tempo estava na minha lista, ia ser esse tipo de história, né, que te cativa pelo encantamento, né, daquela visão da criança em relação à vida, mas não é isso que a gente tem. O terceiro livro que eu li também é um baita clássico, o grande título do naturalismo brasileiro, que é O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Fazia muito tempo que esse livro estava na minha lista. Eu não lembro de ter lido ele na escola, né? Eu sei que muita gente lê na escola, mas eu acredito que esse tenha sido um dos livros que, nas disciplinas em que as professoras falavam sobre essa obra, a gente recebia trechos, né? Na escola onde eu estudei era muito comum, em vez da gente ler toda a obra, a gente receber apenas trechos em xerox para a gente estudar só algum aspecto bem pontual da obra. Então fui ler agora, né, depois de velho, Cortiço, e também é uma história
da qual eu ouvi falar muito, há muito tempo. Muita gente tem esse clássico entre os seus favoritos, mas confesso que me decepcionei um pouco. Pensei que a minha experiência seria muito melhor do que ela realmente foi. E tem dois pontos assim que eu acho que fizeram com que essa leitura não fosse das mais agradáveis para mim. O primeiro é o narrador, né? Eu achei que o narrador muitas vezes ele é exagerado, ele é muito melodramático. Então foi difícil comprar algumas ideias que ele trazia. Quem já leu vai lembrar de alguns episódios, por exemplo, tem um momento em que ele vai narrar ali a primeira menstruação de uma mocinha que mora ali no cortiço. E eu acho assim de um exagero tremendo, né? Em alguns momentos era até meio complicado continuar a leitura de tão chatinho que eu achei. E outro ponto que tornou essa leitura um pouco maçante para mim também foi o excesso de personagens. E eu entendo que quando a ideia é retratar um cortiço, a densidade populacional, né, faz parte disso. Mas muitos personagens que são ali nomeados, que o autor falava um pouco sobre eles, depois eles acabam perdendo espaço na história e acho que eles acabam tirando a atenção que a gente poderia dar a personagens mais importantes, né? Então tem muitos personagens ali que são bem secundários, que eu acho que se eles fossem retratados sem dar o nome, por exemplo, quando um personagem ele não tem um nome, a gente já entende, né, que ele é secundário. Então acho que nesse ponto, assim, em alguns momentos me confundiu, porque logo que o personagem aparecia, eu tentava memorizar ele, tentava, né, dar atenção para ele, e ele sumia durante muito tempo, às vezes nem voltava mais. Né? Então nesse sentido também foi um pouco confuso, assim. Mas tiveram, sim, os personagens que eu gostei muito. O que eu mais gostei de ver nessa história foi o embate ali entre o João Romão, que é o dono do cortiço, né, que é o grande idealizador dessa vila, e o Miranda. O Miranda, então, é um vizinho dele, não mora no cortiço, né, mora numa casa ao lado do cortiço, e o Miranda é um português. E o João Romão, tudo que ele quer na vida é ascender socialmente, ele é um cara extremamente sem escrúpulos, assim, sem valores morais, ele topa tudo por dinheiro, inclusive manipular e usar outras pessoas. Mas ele é um cara que tá ali, ele é grande entre os miseráveis, né, digamos assim. E ele tem uma inveja muito grande do Miranda, que é o seu vizinho, porque o Miranda tem uma casa ali bonita, o Miranda recebe pessoas, né, dá eventos sociais na casa dele, o Miranda se veste bem, e o João Romão é um cara que, embora ele tenha ali os aluguéis, ele tem um pequeno comércio, ele é um cara que está sempre muito mal vestido, ele tem, assim, um aspecto muito miserável, né? Eu acho que isso reflete também o caráter dele. E eu gostei muito desse embate entre eles. Inclusive tem um episódio que eu gostei bastante, que é quando o João Romão tá pensando sobre como seria se ele usasse todo o dinheiro que ele tem acumulado, porque ele tem muita grana guardada, como seria se ele usasse esse dinheiro para se vestir melhor, para comer melhor e quem sabe até fazer alguns eventos assim como o seu vizinho. E tem um momento que ele vai refletir que, tudo bem, eu posso me vestir melhor, eu posso ter hábitos de consumo diferentes, mas como vai ser quando eu tiver que abrir a boca? Quando eu tiver que falar? Eu não sou como essa gente, né? Então essa reflexão eu achei muito legal e eu acho que se a história fosse mais focada nesses dois personagens, eu acho que eu teria me envolvido muito mais. Também a gente tem ali um romance, né, entre a Rita Baiana e um outro português que chega na vila, o Joaquim, se não me engano. Também é um episódio que tem um pouco mais de destaque na obra. Mas, de qualquer forma, o que eu mais gostei nesse livro foi o personagem do João Romão. Eu acho que ele é um personagem detestável, assim, a gente não consegue sentir nada por ele além de nojo e repulsa.
mas eu acho que ele é muito coerente, né? O desempenho dele dentro da história é muito coerente, inclusive o final desse livro é um final, assim, detestável, a gente fica com muito ódio do João Romão, mas eu acho que é um final que faz muito sentido, assim, é um final que a gente fica com muita revolta, e há muito tempo eu não sentia tanta raiva de um personagem, aliás, de um ser, né, ficcional ou não, como eu senti do João Romão ao término dessa história. E, além disso, também, né, alguns, alguns pontos de descrição ali do Curtiço, quando o narrador analisa o Curtiço de uma forma macro, né, quando ele vai descrever o despertar do Curtiço, o fim da tarde, esses momentos em que o Curtiço é analisado como um personagem mesmo, eu gostei bastante também. Mas, de qualquer forma, é um clássico que tá aí, tá lido, mas eu não coloco na minha lista de releituras. E depois de 3 clássicos que não foram exatamente o que eu esperava, eu não tinha grandes expectativas quando eu comecei a ler Vinhas da Ira, do Steinbeck. Na verdade, esse livro também há muito tempo estava na minha lista, mas eu já estava assim muito tranquila em saber que talvez eu não fosse gostar tanto. Felizmente, né, acho que o segredo é ter baixas expectativas, porque eu adorei esse livro, foi uma das minhas melhores leituras do ano até agora. E, né, sobre o enredo, a gente tem aqui uma família de agricultores, né, que trabalhavam com a colheita de algodão ali no final dos anos 30, em Oklahoma, nos Estados Unidos, uma família muito pobre que até o mínimo que eles tinham, que era uma casa cedida enquanto eles trabalhavam ali na propriedade, lhes é tirado por meio da ação dos bancos. Então, muitos agricultores ali da região perdem o seu emprego, perdem a sua moradia, porque também o trabalho está sendo automatizado, então tudo aquilo que as famílias faziam é substituído por trabalho de máquinas que fazem de uma forma muito mais rápida, muito mais barata e tudo mais. E de um dia para o outro, essa família se vê sem casa, sem emprego, sem as mínimas condições de subsistência. Então, eles decidem sair de Oklahoma e ir até a Califórnia, onde há promessas de emprego, de uma vida mais digna, trabalhando na colheita de frutas. Então, o que a gente acompanha aqui é justamente essa jornada da família saindo de Oklahoma, indo até a Califórnia, mas, claro, não é uma viagem fácil, porque eles precisam levantar fundos para essa viagem, eles precisam de veículos. Muitas vezes a gente vai ver aqui que outras famílias nunca haviam dirigido, eles precisam aprender na marra para conseguir ir em busca de novas condições de vida, de trabalho. E o personagem principal dessa história é o Tom. O Tom, então, é um dos filhos, é o filho mais velho dessa família, e ele chega em casa justamente quando sua família está saindo, está começando esse êxodo, e o Tom, ele estava preso. Ele sai da cadeia incondicional, então ele também não poderia sair do estado, sob o risco de ser preso novamente, mas ele não tem outra saída. Inclusive, muitas vezes ele vai pensar sobre como era melhor a vida na cadeia do que nessa situação em que ele se encontra. Mas esse livro, assim, ele é muito doído, sabe? É uma leitura que não tem como a gente não sentir empatia por esses personagens, porque aqui eu não estou falando de pessoas que estavam em um nível social e decaíram, ou que perderam uma casa e foram morar num lugar mais simples. Aqui a gente tem pessoas que não têm o que comer, que não sabem o que é uma privada, não conhecem uma descarga, que não sabem o que é tomar banho todos os dias. Pessoas que não têm, assim, o mínimo, o mais básico, entende? E mesmo assim, o que elas tinham, que era um teto sobre a cabeça, lhes é tirado e elas precisam lutar contra todas as circunstâncias para não morrer de fome, de tristeza, inclusive não deixar que os seus morram, porque elas também não têm condições de promover um enterro digno. Então é um livro muito triste, muito revoltante, e tem uma cena assim que para mim foi uma das mais
tristes, assim, foi até difícil de ler essa parte, porque justamente foi uma leitura que eu fiz no meu intervalo de almoço, então eu lembro bastante dessa cena porque eu estava no restaurante, tinha acabado de almoçar, e nessa cena a família está chegando em um acampamento, porque ao longo dessa jornada de um estado para o outro tem muitos acampamentos, porque muita gente, né, estava nesse êxodo, e num desses acampamentos, quando a família chega, eles ainda têm um pouco de comida, a mãe ali da família vai fazer um guisadinho para eles, e o cheiro desperta a atenção das crianças desse acampamento, que são crianças que também há muito tempo estão sem comer. E essas crianças cercam essa mãe e ficam ali olhando para ela com olhos famintos, né, muito suplicando por um pouco de comida. E ao mesmo tempo em que ela se compadece, porque ela também é mãe, né, ela sabe que o que ela tem é muito pouco e ela precisa dividir entre a sua família, que tem cerca de 8 pessoas ali também. Então ela fica muito angustiada, só que ela não tem coragem de não dar nada, né, para essas crianças. Então ela separa ali uma porção mínima para cada um dos integrantes da sua família e deixa um pouco na panela, mas ela não consegue ficar ali olhando essas crianças comendo, então ela vai para dentro da barraca onde ela e a família estão, serve a sua família e ela vai descrevendo só os sons, né, que ela escuta dessas crianças raspando a panela e muito rapidamente, como se fossem realmente animais, indo para cima dessa panela e raspando e comendo, o que gera muito pouco, né? Então essa é uma leitura pesada em muitos pontos. E outra coisa que eu memorizei também foi o capítulo 10. Eu não tenho aqui as edições porque eu também peguei emprestado de biblioteca, na verdade todos que eu citei aqui são de biblioteca, né? Mas eu li Vinhas da Ira naquela edição da Abril, eu vou deixar aqui a imagem também. São 2 volumes. Na verdade, eu descobri só quando eu cheguei no fim do primeiro volume. Mas eu li, então, nesses 2 volumes. E tem o capítulo 10, que o narrador vai falar sobre a relação entre o homem e a terra. Porque essa história, ela vai focar ali na jornada dessa família, saindo de um estado ao outro, né, a família do Tom. Mas ela tem capítulos, esses capítulos que intercalam com a história da família, eles funcionam quase como ilustrações de uma história. São capítulos que nos dão uma visão macro. Então, em um capítulo a gente vai acompanhar a saga da família, no outro capítulo a gente tem uma visão geral da comunidade, a gente tem uma visão mais ampliada da realidade daquelas pessoas que viviam, né, nos Estados Unidos dos anos 30. E esse capítulo 10, ele é quase como que um ensaio em que o narrador vai falar sobre a relação entre o homem e a terra, né, que o homem é muito mais do que a sua composição química e que a terra também é muito mais do que os seus nutrientes e tudo mais. Felizmente eu não tenho esse trecho aqui, mas se você tiver acesso a alguma edição desse livro, se você tiver em dúvidas sobre ler ou não, porque eu sei que muita gente também não gosta dessa história, né, e talvez você já tenha escutado alguém dizer que não é um livro tão bom, eu te convido a abrir no capítulo 10 e ler a primeira página desse capítulo. Se você não gostar desse trecho, provavelmente você não vai gostar de toda a história. Mas se você gostar, se você ler com atenção e entender aquilo que o narrador está falando, com certeza esse é um livro que vai te encantar assim como encantou a mim. Então, Vinhas da Ira, eu só me arrependo de não ter lido antes e recomendo fortemente para todos que gostam de romances realistas, né, que retratam esse realismo social. Então, pessoal, essas foram as últimas leituras que eu fiz aí no intervalo de 5 ou 6 meses. São leituras que eu fiz de uma forma muito despretensiosa, muito tranquila, né? Me demorei bastante em cada uma delas por motivos diferentes, seja por não ter tido acesso, porque a história não me prendeu tanto, ou porque eu fui intercalando com outras leituras, né, mais pesadas ou mais urgentes. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum deles, o que vocês acham. Se inscreve no canal para acompanhar as próximas resenhas e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.